A paz do Senhor seja contigo e eu oro para que estes estudos continuem a operar na sua vida, continuem a abrir o seu entendimento para as realidades espirituais em Cristo e ajudá-lo a transformar, a melhorar a sua relação com Deus numa relação de temor e de amor. No nome de Jesus. Nós estamos a estudar o tema como manter seu espírito e alma e corpo saudáveis e agradáveis a Deus. E vou dar continuidade ao subtema como ter um corpo saudável. E eu vou começar por ler alguns versículos bíblicos e vou para Romanos 6, versículo 12 a 18, que diz o seguinte: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reina, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, são servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No capítulo 8, no versículo 4 diz assim, ou versículo 3, Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui, em Romanos 12, versículo 1, o apóstolo fala aos romanos, ao pé dos romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ou seja, 24 a 27, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios e fala da sua caminhada com Deus. E fala como ele exerce domínio sobre o seu corpo. E diz aqui no versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de todo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando os outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Palavra do Senhor. E eu quero ler ainda 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais polos idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos ver, pela palavra de Deus e por aquilo que já falamos na lição anterior, que o nosso corpo, se antes foi instrumento de iniquidade, agora que nos convertemos a Cristo, somos chamados a apresentá-lo em sacrifício vivo, agradável a Deus, como nosso culto racional. Significa que somos chamados a exercer o controle, o domínio do corpo, para que ela possa ser agradável a Deus, nos propósitos de Deus, enquanto peregrinos nessa terra. Porque Deus nos deu o corpo por emprestado, como nossa habitação terrena, para que enquanto permanecemos neste mundo físico, os propósitos dele na nossa criação se possa fazer cumprir. E é vontade de Deus que nós permanecemos mais tempo de vida física também aqui neste mundo, para que possamos ser usados por Deus no seu propósito para a vida de cada um de nós. Daí que há necessidade de manter o corpo saudável nas coisas científicas e naturais que este mundo nos oferece, mas a importância de mantermos um espírito robusto, saudável, que possa exercer domínio sobre a alma e o corpo e conduzi-los aos propósitos, à vontade de Deus. Porque você sabe que o nosso corpo quer fazer tudo menos estar na presença de Deus. Quando você decide ler a Bíblia, há pessoas assim, filhos de Deus cristãos que amam a Deus de verdade. Mas quando decide ler a Bíblia, o corpo não quer. Está a dormir, começa por adormecer, começa por bocejar. Ele quer tudo menos estar na presença de Deus. Você programa o tempo de comunhão com Deus para uma determinada hora. Naquela hora, ele quer mais cama, quer mais sono, quer dormir, quer sentar para assistir televisão. Ele quer fazer outras coisas menos tirar você da cama, ou você tirá-lo da cama, para ir a um lugar só, para estar com Deus a sós. Então, nosso corpo tem poder
para dominar a nossa própria vontade. Quem é aquele que, antes de ser salvo, ou mesmo depois de ser salvo, alguém lhe prejudicou, lhe fez muito mal, e no seu pensamento surgiu o desejo de retalhar, ou de ver aquela pessoa morta, ou mesmo de querer matar? Quantas pessoas já propuseram nos seus pensamentos vingar-se matando? A esposa querendo matar o marido que lhe maltrata, que lhe violenta, que lhe traiu, querendo queimar com olho, querer vingar-se dando troco, cometendo adultério, mas chegou às tantas, você decidiu não fazer isso. Você decidiu não matar, você decidiu não trair, embora sofrendo. Por quê? Porque você tem vontade própria. E se você tem vontade própria, e sendo você robusto, forte do espírito, nas suas decisões e escolhas que você fizer, ainda que o diabo lance dardos inflamados na sua mente para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, você vai conseguir dominar os desejos da carne e os desejos da alma, que não se ajustam aos princípios da vontade de Deus ou às razões de Deus. Você vai conseguir dominar. Por quê? Por causa da sua vontade. O diabo não tem assim tanto poder sobre a tua vontade. Deus fez-nos com livre-arbítrio, o livre direito de escolha e de decisão livres. Entretanto, é preciso ter cuidado, porque à medida que você vai pecando e vai se envolvendo cada vez mais com o pecado, você acaba por cauterizar a tua mente, e você já não sente, e para ti pecar já não faz diferença. Então, como resultado, você acaba morto espiritualmente, porque permitiu que o pecado entrasse e matasse você. Por exemplo, temos o caso de assassinos, criminosos, que ele não se importa matar uma pessoa. E depois, logo de seguida, ir a um restaurante comer uma boa refeição, beber um copo de vinho ou uma cerveja e esquecer, porque já tem a mente cauterizada. E o seu corpo é guiado aonde a sua vontade, cuja mente já está cauterizada, deseja executar o pecado, a maldade, viveram ao curso dos seus pensamentos maus. Nosso corpo exige muito de nós, nos seus prazeres, nas suas concupiscências. Há pessoas que são capazes e não só são capazes, há pessoas que gastam tanto com o corpo que não fazem com relação à obra de Deus. O corpo exige de si ouro, joias, sauna, exercício físico para a musculatura. O corpo exige de si operações plásticas, para pôr aqueles silicones, para tornar o seu corpo mais atraente, mais agradável. E são muitas pessoas que têm morrido por causa dessas coisas que injetam nos seus corpos, drogas, silicones, e fazem a carne apodrecer. Muitas ficam defeituosas, acabam destruindo o seu corpo. São muitas as pessoas que gastam tanto em roupas e outros adereços para pôr o seu corpo bonito, o seu corpo bem cheiroso, cuidado com o seu corpo, e que nem sequer para a obra de Deus dão 10% daqueles que eles gastam. Então é preciso ter cuidado. O seu corpo pode ser templo do Espírito Santo, como pode ser templo de demônios. O seu corpo pode arrastar a inimizade com Deus. Porque se você levar uma vida carnal, você está a produzir as obras da carne que a gente já lemos. Por exemplo, você lembra-se que as pessoas, quando vão aos quimbandeiros, o seu corpo serve de instrumento para rituais, com cortes no corpo,
para pôr aqueles ungüentos, essas coisas todas. E há pouco tempo vimos um quimbandeiro, um espírita a falar em alguma rádio ou qualquer coisa assim parecida, dizer que fazia trabalhos a mulheres que é para poder arranjar maridos, terem sucesso, terem viaturas, essas coisas todas, e que o trabalho que ele fazia tinha que ser penetrado na vagina deles através de uma relação sexual, através do pé deles. Portanto, o seu corpo pode ser instrumento de iniquidade. Nos banhos, nos rituais, nas consultas entre os espíritas, de quimbandeiros ou dos feiticeiros. Há pessoas que vendem a fecundidade dos seus corpos que é para terem dinheiro. Eles já não geram filhos, venderam a fecundidade dos filhos que pudesse gerar dele, lhe deem em troca a riqueza do mundo do espírito. Porque Satanás também dá. Satanás dá. Há pessoas que cortam membros do corpo, como dedos e outras coisas, para poder cumprir com os rituais, os pactos que fazem no lugar das trevas para poder ter sucesso na vida. Há mulheres e homens também que usam seu corpo para pactos no sentido de cativar e prender homens. E vamos falar disso na lição próxima, sobre os prazeres do corpo que lhe afastam de Deus. Portanto, o corpo pode ser instrumento de iniquidade. E o corpo pode dominar, se você o permitir, nos seus vícios, nas suas concupiscências, dominar e destruir a sua vida. Como, por exemplo, os dependentes da droga, do alcoolismo. Quanto mais ele nos seus vícios consumir e envolver-se, mais dependente a sua vida se torna, a sua própria vontade fica sujeita à vontade da carne, do seu corpo. Por isso é que há muita gente que morre de overdose, é dependente das drogas. Outros são dependentes do alcoolismo, basta pôr uma, duas, três cervejas e já quer beber tudo o que lhe aparece. Outros são dependentes do vício sexual e acabam por destruir os seus corpos. E por conseguinte, Deus há de cobrar em tribunal de Cristo o que fizemos com o nosso corpo, enquanto peregrinos aqui na terra. Porque é uma dádiva de Deus. Embora numa relação sexual entre nossos pais, é uma dádiva de Deus que permitiu você entrar neste mundo. Então conheça o propósito de Deus para a sua vida e saiba como usar o seu corpo para glorificar o Senhor. Ele não vai dar nem o sangue, nem a carne, nem o corpo vai dar o reino de Deus. Eles não vão subir ao reino de Deus, mas são instrumentos, são meios através do qual Deus pretende executar o seu propósito aqui na terra, usando-se de você. Deus abençoe e vamos na lição próxima. Obrigado.